Vitória do Grêmio por 2-1 contra o Atlético Mineiro. O jogo foi muito difícil, sofrido, o Atlético criou mais, mas a gente venceu. E eu vou comentar um pouquinho com vocês de como é que foi essa partida. Vamos lá então. Primeira coisa a se destacar é o que eu comentei um pouquinho aí no início do vídeo. Foi um jogo que o Atlético teve mais a bola, o Atlético finalizou mais, o Atlético criou mais chances. O Volpe foi muito exigido, foi um dos grandes nomes da partida, mas a gente foi mais eficiente, é por isso que a gente está falando de uma estreia com vitória com 3 pontos no Brasileirão, tá bom? Primeira coisa a se destacar aqui também é como é que foram os gols. Primeiro gol do jogo foi marcado pelo Arezzo, uma jogada até meio polêmica, né, do Lucas Esteves, jogador do Atlético. Simula, né, tenta cavar uma falta ali, tanto é que pediram pé alto, mas 10 segundos, 5 segundos depois de que o cara viu que o juiz não deu a falta, ele já levantou e voltou para marcar. Então, de fato, não pegou. Se tivesse pegado, ele estaria sentindo. Não foi o que aconteceu. Mas é um lance bem discutível, tá bom? A bola vai pro Amuso, ele arranja um bom cruzamento, tem um desvio no meio do caminho e o Arezzo sozinho na segunda trave abre o placar. Nos minutos finais do primeiro tempo, vem uma jogada do Grêmio, é um passe errado do Vila Sante, mas a defesa do Galo se atrapalha toda, principalmente o Guilherme Arana. Daqui a pouco eu vou chegar nos destaques do Galo também, mas o Arana, do meio pra frente, criou muito, fez um grande jogo. Mas defensivamente, é um dos grandes culpados nesse gol do Grêmio. Um completo. Como é que eu posso falar? Uma completa bobeada da zaga do Galo. E aí o Edenilson faz a lei do ex, tira muito bem do Everson, faz o 2-0. E aí no segundo tempo, parecia que o Galo não ia conseguir de fato fazer gol, porque o Volpe estava em um jogo inspirado. Mas o João Lucas não acompanha o Rony, vem um baita cruzamento do Scarpa, o Rony bem posicionado, tira bem do Volpe e faz o gol de honra do Galo, que ficou pressionando, 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 literalmente até o último segundo. Não conseguiu fazer o segundo gol e com isso a gente saiu com a vitória. Vamos olhar aqui ah, os principais destaques do jogo, começando logicamente por nós, os mandantes. Começando pelo gol, o Thiago Volpe. Cara, o Volpe, eu já comentei aqui no canal. Os capitães do Grêmio tem que ser ou o Thiago Volpe ou o Wagner Leonardo. E talvez o Bright White quando ele voltar da recuperação dele. Não tem outra coisa, cara. Ou é o Volpe ou é o Wagner Leonardo. Foi o Edenilson. Com certeza pelo critério. Com certeza não. Muito por conta do critério de ser um cara que já tá há mais tempo no elenco. Mas dá pra gente assistindo perceber quem são os grandes líderes do time. E pra mim é nítido que o grande líder do time é o Thiago Volpe e dos jogadores de linha é o Wagner Leonardo. O Camilo, pelo que tá jogando, se ele manter essa entrega, desempenhar bem, continuar dessa forma, acho que daqui uns 6 meses a gente pode cogitar ele também. Mas liderança, eu sei que o Edenilson fez gol, mas não é porque a gente venceu que tá tudo certo. Assim como quando a gente perde, não tá tudo errado, tá bom? Tem que colocar na balança o que de fato vem dando certo e o que não vem dando tão certo. E o capitão não pode ser o Edenilson. Pra mim é ou o Volpe ou o Wagner Leonardo. Se for fugir disso, é o Bright White. Mas eu acho que ele não é tão identificado quanto o Volpe principalmente aparece ser, tá bom? O Volpe grande defesa, se não fosse o Volpe com 15 minutos de jogo, o Galo faria 2-3-0. Já vou adiantar aqui para mim, o craque do jogo é o Thiago Volpe. E já mostra o quão ele vem correspondendo dentro de campo, que eu não consigo dizer que esse foi o melhor jogo dele pelo Grêmio, porque ele já fez vários jogos espetaculares. Isso eu tenho uma leveza tranquila para poder falar que eu em momento nenhum critiquei o Thiago Volpe. Isso de fato é verdade. Mesmo naquela estreia dele contra o Juventude, ele toma um golaço do Jean Carlos. Era defensável, poderia defender, mas não é falha. E ele é muito crucificado por gols que não tem nem o que fazer. Se coloca no lugar do cara.
O cara tava sendo criticado por não fazer defesas impossíveis. Como é que tu vai criticar um cara por isso? Então, assim, se ele tiver uma falha, a gente critica. Se ele errar, a gente critica. Pelo Grêmio não teve isso. O que chegou mais próximo foi aquele gol do Jean Carlos. Fora isso, ele foi bem em todos os jogos. Bate pênalti bem, defende pênalti bem, tem liderança, sai jogando bem. O Volpe é espetacular. Ele saiu de contestado para a grande liderança. O cara que é mais o rosto do Grêmio na temporada, para mim, é o Thiago Volpe. Se ele continuar dessa forma, fazendo o que ele vem fazendo, daqui a um tempinho ele já vai virar ídolo. Porque de fato ele vem carregando o Grêmio em vários momentos. Um baita goleiro. Com os pés espetacular, defendendo magnífico. De verdade, é uma baita contratação do Grêmio que tá dando muito resultado. E isso é um aprendizado para a torcida. A gente não pode criticar pelo nome, por passagem anterior. Tem vários jogadores que chegam com um status altíssimo, veio de um baita clube, pagou muito caro e não dá certo. E um cara que vem escanteado, nunca deu certo em lugar nenhum e vira ídolo. A gente mesmo. O Jeromel, ninguém nem conhecia quando veio pro Grêmio. Virou talvez o maior zagueiro da história do Grêmio. O Luan jogava no interior do Campeonato Paulista, virou o craque da América com a camisa do Grêmio. Em compensação, aliás, tem caras que o Grêmio pagou muito caro e não deram certo. Por exemplo, o André Balada. Então, assim, tem que ter paciência. O cara tem que ter pelo menos as oportunidades. E aí, se ele aproveita ou não, é com ele. Mas essas críticas passaram muito do ponto em relação ao Thiago Volpe. Não de que era crítica de tipo, ofenderam o familiar dele. Não, mas de que de fato ele foi criticado sem merecer as críticas. Tá bom? Espetacular, o craque do jogo na minha visão. Na linha de defesa, os laterais com Igor Serrote e Lucas Esteves. O Igor saiu no intervalo. Se não for por lesão, cara, eu acho que assim é discutível. Porque o Quinteiros tem muito mérito de ter tido a coragem de colocar o Igor. Dificilmente, se fosse o Renato, ele teria essa coragem. Você já tendo o João Pedro, que já estava no elenco, e ainda tendo trazido o João Lucas, nunca que o Renato ia colocar o Igor na frente desses dois. Nunca. E o Quinteiros dá essa oportunidade. Só que em compensação, nos dois últimos jogos, que foi onde ele teve oportunidades, ele saiu no intervalo. Contra o Inter, certo, porque já tinha amarelo. Dessa vez, se não foi por lesão, foi a opção técnica. E o Igor rende mais do que o João Lucas. Eu acho um erro, inclusive, o João Lucas estar na frente do João Pedro. Eu acho que faltava muita intensidade, atenção, principalmente pro João Pedro, tomada de decisão melhorada. Mas é pra ele ser reserva do Igor, não pra ele ser reserva do reserva do Igor e do João Lucas. Então, assim, se tirasse o Igor e colocasse o João Pedro, beleza. Agora, tirar o Igor e colocar o João Lucas, não acho justo, porque o João Lucas não fez por merecer as oportunidades que tá tendo. Tá no início dele com a camisa do Grêmio, mas é um início ruim, né? Daqui a pouco a gente entra nas reservas. O Igor, no geral, sofreu bastante. Esse foi o lado que o Galo mais explorou no primeiro tempo. E, de fato, no segundo tempo explorou um pouquinho menos. Só que o gol do Galo foi justamente um cruzamento do Scarpa nas costas do João Lucas. Ali, ou todo mundo faz a linha de impedimento, e o Gemerson não fez, ou você vai até o final. Assim, não fez nem a linha de impedimento e você também não foi no final. E aí o Rony fez o gol, né? Mas o Igor no primeiro tempo, problemas defensivamente, mas ele compensa muito com a garra, com o esforço. Esse é o cara que você pode olhar e falar, tá mal no jogo. Mas ele tá comprometido em fazer o melhor dele. E se o Grêmio, qualquer equipe, tivesse 11 caras assim, no final do ano, o balanço ia ser positivo. Porque futebol, você tem que ter qualidade técnica, mas se você não tiver comprometimento e esforço, não vai a lugar nenhum. Tá bom? Então o Igor tem isso. Beleza. Foi um jogo mediano dele. Defensivamente não foi tão bem. Mas nesse gás, nesse esforço, ele é acima da média. E o Lucas Esteves fez um bom jogo. Defensivamente ele trouxe segurança. Do meio pra frente também foi bem. Essa dobradinha com a Muso. É ele que rouba a bola no gol do 1-0. No gol polêmico, né? Mas que foi confirmado. Deu um chapeuzinho nojento. Não lembro em quem foi, mas foi um chapeuzinho. Que coisa linda, tá bom? O Lucas Esteves fez um grande jogo. Entre ele e o Luan Cândido, eu prefiro o Luan Cândido. Eu acho que o Luan defende melhor, é mais alto, tem uma bola aérea melhor e ataca melhor também. O Luan não foi nem relacionado, eu acho que tem muito a ver com a parte física.
Esse Grêmio é um time muito intenso. E, de fato, o Luan Cândido e o Cuejar, que não foram nem relacionados, são caras que fisicamente dá pra ver que não estão no ponto onde a equipe tem que estar. Né? Mas o Lucas Esteves foi bem. Dupla de zaga com Gemerson e Wagner Leonardo. Reafirmo de novo o que eu penso. O Wagner é uma liderança. Poderia ter sido e talvez deveria ter sido expulso. Ainda bem que não foi. Mas ele traz uma liderança absurda e talvez esse erro de tomada de decisão foi uma falta, acho que no Hulk, se eu não me engano. Que ele já tinha amarelo, era pra ter sido expulso. Minutos depois, o Gemerson, que também já tinha amarelo, fez algo muito parecido, puxou um cara, deu sorte que a jogada seguiu e o Galo teve vantagem. Porque se parar a falta era pra amarelo, porque ele puxou o cara. Então, de fato, o Gemerson e o Wagner Leonardo, principalmente o Wagner, tinham que ter sido expulsos. Então, assim, eu entendo o torcedor do Galo reclamar da arbitragem porque foram lances polêmicos. Eu acho que o gol do Lucas Esteves é polêmico. Pra mim não foi falta. Não foi pé alto, porque não toca no jogador do Galo. Mas, se tivesse sido contra o Grêmio, eu provavelmente estaria falando o que foi. É a hipocrisia, mas é assim o ser humano, né? Faz parte. De fato, é um lance bem discutível. Como não foi marcado em campo, eu acho que de fato era algo muito interpretativo e ficaria a decisão do juiz. O Wagner, eu achei que tinha que ter sido levado o segundo amarelo e ser expulso. Não foi. O Gemerson deu sorte, que a jogada seguiu. Mas, se tivesse parado ali, poderia ter sido expulso. E, de novo, como eu tava falando, eu reafirmo. O Wagner é uma liderança, o Gemerson não passa confiança. No gol do Galo, todo mundo fez a linha de impedimento, menos ele. E aí, escancara o João Lucas não ter acompanhado a marcação, mas é uma coisa que o Grêmio tá fazendo que nem o Barcelona. E eu não tô comparando o futebol das duas equipes, mas no quesito linha alta, linha de impedimento alta. Do Barcelona mais ainda, beira ali na linha de meio de campo grande parte do jogo. Do Grêmio não é pra tudo isso, mas faz muito essa linha de impedimento e tem que fazer mesmo. Quando o time se encaixar, tiver entrosamento, ficar tudo organizadinho, isso daí vai ser muito importante. Tanto é que boa parte das defesas do Volpe não seriam gols validados, porque boa parte estava impedido. Eu vou trazer as estatísticas, vai ficar claro. O Galo deve ter tido pelo menos uns 3, 4 impedimentos. Então é uma linha de impedimento que tem que estar todo mundo bem posicionado. O Gemerson não estava por detalhe, e foi esse detalhe que fez o Rony estar em posição legal. Eu não confio no Gemerson. Eu prefiro ver o Rodrigo Eli, que entrou no lugar dele. Eu prefiro ver o Gustavo Martins. Eu preferia ver até o Nathan Felipe, que infelizmente saiu, foi pro Juventude. Tá bom? No meio de campo com Camilo e Vila Sante, primeiro o Camilo, que é o cara mais defensivo. Cara, de novo, o grande jogo do Camilo. Ele teve essa chegada que eu pedi no pré-jogo. No primeiro tempo mesmo, ele deu 2 chutes. Só que falta caprichar. Tá? Uma coisa para ele aprimorar é nessa finalização. Ele aparece pro jogo, tá em todo canto do gramado, defensivamente é um monstro. Deu a vida, dava pra ver que ele tava exausto na reta final. Fisicamente ele sobra também. O Camilo, ele é a cara do Grêmio. Ele não sai do time. Se o Cuejar tiver 100% fisicamente, é porque é difícil tirar o Vila Sante, porque são características diferentes. Com o Cuejar teria um cara muito construtor de posse de bola. Com o Vila Sante é um cara muito móvel, que aparece muito pro jogo, nas duas áreas, né? Acho que de fato o Cuejar 100% fisicamente briga com o Vila Sante. Pra mim o Camilo hoje é unânime. Ele dá uma intensidade absurda nesse meio de campo. Não pode sair do time. Ele não é um jogador brilhante com bola. Mas o Dodi foi titular a temporada passada inteira, no ano passado. E o Camilo, em relação ao Dodi, é um cara que é melhor fisicamente. É um cara que é mais rápido. É um cara que tem uma chegada melhor à frente. O Camilo sobra. Eu de verdade estou gostando bastante dos jogos dele. Foi muito bem. O Vila Sante, discreto, não participou tanto. O Vila Sante ainda está longe do que ele pode apresentar de fato. Na linha de frente, o Christian Oliveira é discreto, mas eu comentei no pré-jogo. O Grêmio tinha 3 alucinados. 3 malucos no time titular. Igor Serrote, Camilo e Christian Oliveira. Os 3 caindo muito para esse lado direito, o Camilo vindo muito pelo meio também. Mas esse lado direito com Igor e Camilo, Igor e Christian Oliveira, aliás, é um lado que, porra, qualquer um tem medo de passar por ali, porque se bobear vai levar uma tesoura na cabeça. Então, assim, é bom isso.
é bom. São caras que têm a cara do Grêmio. O Igor, o Camilo, o Christian Oliveira, o Wagner. Então é um time do Grêmio se organizando e que ter esse tipo de jogador é importante. Então, tecnicamente, o Christian Oliveira não fez nada demais, mas defensivamente ajudou muito, tanto o Igor Serrote quanto o João Lucas. O amarelo dele é que ele puxa o cara e tem que fazer isso mesmo. Ah, mas é antijogo. Dane-se que é o antijogo. Ah, mas é feio fazer falta. Feio caramba, feio é tomar gol. Então, assim, pode dar o piti que for, pode reclamar o que for, se ficar parando no contra-ataque, puxando o jogador, matando o jogado. Tem que fazer isso mesmo. Tá bom? Então, assim, o Grêmio tá corretíssimo. E isso neutralizou muitos dos ataques que o Galo poderia ter feito. Criou muito, e se o Grêmio não parasse os contra-ataques, fizesse as faltas, poderia ter criado até mais. Então, o Grêmio tá corretíssimo nisso e dá pra ver que é um Grêmio mais cascudo em relação ao ano passado. Tecnicamente, não é nenhum primor técnico ainda do time, mas é um time que tem uma intensidade diferente. Esse Grêmio pode ir longe, tá bom? Pela ponta esquerda, o Amuso fez um primeiro tempo muito bom e um segundo ele participou pouco. O Galo foi dominante, mas um primeiro tempo muito bom. O gol do Arezzo sai de um cruzamento dele. Vem cada vez mais demonstrando o bom futebol dele. É um cara muito rápido e muito habilidoso. O Edenilson fez gol, mas não pode ser titular. Cara, não entrou nem o Monsalve nem o Cristaldo. E de fato, pelo que estava desenrolando o jogo, não faria mesmo sentido colocar um dos dois. Mas o Monsalve pode render muito mais do que o Edenilson. O Edenilson tá ali pela intensidade dele. Ponto. Por futebol, o Monsalve sobra. A questão é se o Monsalve vai ter o comprometimento para fazer o que o Edenilson faz sem bola. Se ele conseguir fazer isso, o time ganha muito. Se ele não conseguir, o time perde e o Monsalve também perde. Que há outro dia atrás estava sendo cogitado na seleção colombiana. Hoje nem veio do banco. Então, assim, essa parte sem bola do Monsalve, se ele conseguir chegar perto do que o Edenilson entrega, Monsalve é titular facilmente e o Grêmio ganha muito porque o Monsalve é diferenciado. E na frente o Arezzo começou mal o jogo, dava para ver que ele tava cabisbaixo, errava domínio, errava passe, errava tudo. Aproveitou a chance do Amuso e fez o gol. É isso que a gente espera de um centroavante. Pode estar mal, mas tem que estar bem posicionado e tem que tentar. E isso o Arezzo fez o jogo todo. Vieram do banco o João Lucas, falhou no gol do Rony. Ele deu uma intensidade, é um cara que dá pra ver que até se esforça, mas falhou no gol, né? Tinha que ter acompanhado, ou o Gemerson estivesse fazendo a linha de impedimento. Então, ou um ou outro. Nenhum dos dois foi feito e o Galo descontou o placar. O Rodrigo Eli não participou tanto, entrou no lugar do Gemerson. O Pavon também tecnicamente não vem rendendo muito, entrou no lugar do Amuso. O Vieri entrou no lugar do Lucas Esteves, o Vieri entrou muito mal. Ele deu uma pichotada, um cabeceio para trás, que se não fosse o Volpe, a gente poderia ter empatado o jogo, perdido aí 2 pontos. Então, o Vieri é muito bom jogador, defensivamente entrega, por ser zagueiro, tem uma construção de jogo interessante também, mas entrou mal no jogo. E o André, por mim, empresta. Porque se for para usar o André de 9, que eu sei que até era a função dele no Ercílio Luz, já foi utilizado assim, mas não tem comparação, cara. Você sai de Bright White e Arizo. E o Bright White até briga mais, consegue ganhar mais essas bolas aéreas. O Arizo um pouquinho. O André nada. O André é um palito. O André é magrelo, cara. Qualquer empurrãozinho de corpo ele sai voando. Então, assim, o André de 9 não pode acontecer. De ponta, o Grêmio hoje tem muitas opções. Então, ou o André vira ponta e entra em uma fila ainda maior para ter oportunidade. Mas de centroavante ele não vai render nada. Só se for bola no chão. E ele nem é tão rápido. É um cara que é bom tecnicamente, mas fisicamente ele é muito atrás de qualquer outro centroavante do Grêmio. E velocidade também não tem nada demais. Parece que ele anda travado ainda. Então, assim, ele é bom jogador tecnicamente, mas não encaixa no jogo do Grêmio. Ou ele joga de ponta e faz um treino de velocidade, ou ele toma bomba e fica forte. Porque com esse físico dele, não dá pra jogar de centroavante no Grêmio. A bola batia e voltava, batia e voltava. E era nítido, é só olhar pra ele, ele não precisa nem pisar em campo, você sabe que ele ia ser engolido pela zaga do Galo. Então o André de centroavante não dá. No lado do Galo agora, vamos passar um pouquinho mais rápido aqui. O Everson teve uma baita defesa e um chute do Christian Oliveira. Foi a grande participação dele e tem uma saída de jogo muito boa. O Galo tem muita confiança nele. A linha de defesa,
Eu achei que foi bem. Todos, tá bom? O Arana do meio pra frente jogou demais. Do meio pra trás ele entregou o segundo gol do Grêmio. O Alonso, talvez o mais discreto. O Lianco joga um absurdo. Defensivamente ele é muito bom. Fisicamente ele se impõe. E tecnicamente também é muito bom. Cara, o Lianco é um baita zagueiro. Não acho exagero o Lianco ser convocado. Ele de fato joga demais e eu já comentei aqui no canal, né? Ele chegou a ser especulado no Grêmio. Ele mistura o que o Kahneman tem, que é a raça, essa vontade, com a principal carência do Kahneman, que é a parte técnica. Então, assim, o Lianco é um zagueiro completo. Defensivamente ele é bom, ele dá a vida, se entrega e tecnicamente também é bom. É um baita zagueiro. Jogando em bom nível, o que ele sabe, ele é um dos melhores zagueiros do Brasil. O Natanael, discreto, tocava pouco na bola, mas sempre aparecia por esse lado direito. Uma das grandes defesas do Volpe no chute do Coelho foi um cruzamento dele. Então essa ultrapassagem foi bem feita, tá bom? Mas de fato do time do Galo é o que tem menos nome e acaba que fica mais evidente ele ser discreto em relação aos outros. No meio de campo, o Coelho fazendo essa ponta. O Coelho até criou boas jogadas, mas na finalização desperdiçou as oportunidades. O Alan Franco sumido. O menino até participou um pouquinho mais, mas nada extraordinário. O Scarpa caindo muito pelo meio, tá? Ele tem muito mais liberdade do que era no ano passado com o Milito. Com o Milito ele era quase uma ala direita. Com o Cuca ele tem essa liberdade para flutuar pelo meio. O que é o certo e o que é o errado, só vendo o resultado nessa temporada pra gente saber. Mas de fato ele foi bem no ano passado. Hoje ele tem uma função um pouquinho diferente, tem bem mais liberdade. E de fato deu um baita passe pro Rony. O Scarpa tecnicamente é muito bom. Lá na frente o Rony, ele é muita intensidade, é um cara que se esforça a todo momento, tem vários erros técnicos, mas é um cara que não desiste, corre pra caramba e também é chorão pra caramba. Minha Nossa Senhora, teve uns dois pênaltis que foi vergonhoso até olhar pro cara e ele pedir pênalti naquilo. Então assim, tem que pedir pênalti, tem, mas bora ter um bom senso de ver o que minimamente dá pra você reclamar. Senão fica até meio tosco. E o Hulk é um cara que fisicamente ele é um absurdo. O zagueiro batia nele, tentava roubar a bola e parecia que era uma mosca. O Hulk fisicamente sobra demais, tá bom? Mas não conseguiu criar muitas oportunidades. Entrou o Bernard, não conseguiu criar muito. O João Marcelo no lugar do Hulk também não conseguiu criar muito. O Júnior Santos com boas jogadas, chegando próximo da área, mas não resultou em nada demais. E o Rubens já num desespero final, entrando no lugar do Júnior Alonso para ter uma construção de jogo melhor e mais velocidade também. As mexidas muito corajosas e muito interessantes do Cuca. De fato, é um trabalho bom dele nesse início do Galo. Um time bem treinado, bem organizado. No primeiro tempo, no geral, esse início de jogo, o Grêmio foi amassado, o Grêmio estava na roda. O Galo colocou o Grêmio para correr atrás da bola e nesses momentos o Galo poderia ter construído uma margem até alta de gols. Só que desperdiçou e a gente foi efetivo. Estatísticas agora. 12 chutes do Grêmio sendo 5 a gol, 22 do Galo sendo 7 a gol. Aqui que a gente percebe a pontaria. Praticamente a cada 2 chutes o Grêmio acertava 1 a gol, o Galo praticamente a cada 3. Tá? De fato, 22 chutes é bastante coisa. E só mostra o quão o Thiago Volpe foi bem no jogo, né? 7 chutes a gol, então ele fez 6 defesas. De fato, foi muito bem. Fora as que estavam impedidas e nem contabilizou. Então o Volpe espetacular. Posse de bola bem maior do Galo. Depois que o Grêmio cresceu no primeiro tempo, né? O Grêmio equiparou a posse de bola. Mas você indo com 2 a 0 no primeiro tempo, é natural o adversário, ainda mais um Galo que é bem treinado, se sobressair muito nesse quesito. Passes, o Galo deu praticamente o dobro. Faltas, 19 do Grêmio tendo 4 amarelos, 5 do Galo não tendo nenhum amarelo. Então assim, mas é feio você fazer 20 faltas. Dane-se, a gente ganhou fazendo isso. Tomou 4 amarelos, puxava jogador, matava contra-ataque, deveria ter sido expulso o Wagner Leonardo. Tudo isso é verdade. Mas a gente ganhou fazendo isso. E o Galo perdeu. Entendeu? Se o jogador do Galo não tivesse simulado aquele pé alto, ele estaria na recomposição, o Amuso talvez não tivesse nem cruzado e não sairia esse gol. Em nenhum momento você viu o Christian Oliveira se jogar e cava falta. Nem o Amuso, que poderia ser esse cara. O Pavon também não. Então, assim,
O Galo tecnicamente foi melhor do que o Grêmio. Só que a garra, a intensidade, a vontade do Grêmio se sobressaiu. E a gente venceu a partir disso. Ah, mas o Galo não teve nenhum cartão. Também não teve nenhum ponto, né? Perdeu e veio 3 pro Grêmio. Então, a falta é um recurso. Se não pudesse fazer falta, não existia nem na regra. Então, assim, você tem que fazer falta mesmo. Ah, mas é feio. Que nem eu falei. Feio é você perder. Impedimentos. 1 do Grêmio, 4 do Atlético. Que nem eu falei, o Grêmio fazendo essa ilha de impedimento, se baseando no que o Barcelona faz. De novo, eu não tô falando que o Grêmio joga o que o Barcelona joga. Mas essa ideia de fazer essa linha de impedimento alta eu acho muito boa. Com o tempo ela vai se ajustando, ficando mais pronta. De fato, o gol do Galo foi explorando isso, por exemplo. Teve 4 impedimentos, no que poderia ser o quinto, o Gemerson deu posição e o Rony fez o gol. Escanteios, 11-1 pro Galo, um completo amasso também. O Galo, de fato, que nem eu falei, tecnicamente foi melhor, mas a gente foi mais efetivo. Com esse resultado, a gente fica na quarta colocação até o momento, primeira rodada. E o Galo rebaixado. 17ª. Mas pelo que tá jogando, acho que quando beirar ali uma 10ª rodada, o Galo deve estar brigando por G4. De fato, é um time muito bem treinado. Tá bom? Vamos aí pra reta final do vídeo agora. Bom, tá aí então, deu pra analisar de forma bem completinha o jogo. Que nem eu comentei, é um jogo que o Atlético tecnicamente foi superior. O Grêmio correu atrás da bola quase que o jogo todo. Só que nos 15, 20 minutos que o Grêmio foi melhor, na reta final do primeiro tempo, a gente foi efetivo e abriu 2-0. E no restante do jogo inteiro, onde o Galo foi melhor, eu acho que dá pra dizer que o Grêmio foi superior por 20 minutos. Nos outros 70, era um Galo mais dominante, um Galo mais com a bola, que finalizava mais. Só que o Thiago Volpe estava inspirado, os jogadores do Galo desperdiçaram as oportunidades, principalmente o Coelho no primeiro tempo. E futebol é baseado na efetividade. Você pode dar 30 chutes. Se você fizer um gol e o adversário chutar 5 vezes e fizer 2 gols, quem chutou 5 vezes vai vencer. É matemática. Então, assim, o futebol do Grêmio dá para melhorar. O Grêmio, essa linha de impedimento tem que ser aperfeiçoada e isso vem com o tempo. Mas o que a gente tem que destacar é a raça, a vontade dos jogadores também. Você pode até jogar mal, mas se você estiver jogando mal e correr até a linha de fundo dando carrinho, se você estiver atrás do adversário e puxar ele, fazer a falta para compensar, se você compensar com vontade, essa parte ninguém vai reclamar. E isso já é uma boa etapa para você ser uma equipe vencedora. Então eu acho que essa parte o Grêmio tá perfeito. O Grêmio tá entendendo o que é ser Grêmio. O Grêmio jogou mal? Jogou. Só que quando o Galo ia criar as oportunidades, carrinho neles, falta neles, mata contra-ataque. E assim a gente venceu. Tá bom? Craque do jogo pra mim é o Thiago Volpe. Um monstro. Tá virando ídolo. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!